Boa noite a todos, né, que estão participando do evento e dessa palestra. Nós agradecemos esse espaço, né, que nos foi aberto a convite do professor Giovanni, e é com muito prazer, muita satisfação que a gente está aqui hoje para debater um tema que para a gente é muito caro, que é a Mata Atlântica, e fundamentalmente a Mata Atlântica no estado de Pernambuco. Ok? Ok, bom, conforme foi anunciado, né, eu estou como representante do Fórum Socioambiental de Aldeia. O Fórum Socioambiental de Aldeia é uma organização da sociedade civil organizada, né, é uma organização comunitária, na realidade, e também, conforme foi dito, nós integramos o Conselho Gestor da APA Aldeia Bibiribe desde a sua formação, na realidade até antes, né, porque nós participamos das audiências públicas que resultaram no decreto de criação da APA Aldeia Bibiribe. Então, o tema: vulnerabilidades e desafios na APA Aldeia Bibiribe e a armação do arco viário metropolitano. E aqui eu abro um parênteses, e a gente vai falar do arco metropolitano naquilo que se refere ao trecho norte, também chamado de lote 1, que é exatamente o trecho que corta a unidade de conservação APA Aldeia Bibiribe. Eu organizei a apresentação da seguinte forma: os 3 primeiros tópicos, vamos dizer assim, é uma abordagem mais generalizada, né? Primeiro, situar a unidade de conservação, principalmente para aqueles que não são da região aqui, da região metropolitana do Recife. A gente vai passar um pouco pelas iniciativas e desafios para a preservação da Mata Atlântica, aquilo que tem sido feito ou tentado ser feito no Brasil, e aí trazendo o olhar para Pernambuco. Ameaças à unidade, ameaças concretas à unidade de conservação, a essa unidade de conservação, a Aldeia Bibiribe, e a partir do item 4, a gente vai fazer uma imersão nessa questão do arco viário, agora em 2021, fruto de um edital da ADDIPER, né, do Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e, na nossa visão, um edital extremamente mal feito, com muitos erros e mais de um vício, na realidade. A gente colocou um vício insanável na origem, mas resulta em mais de um vício. A partir daí, a gente vai fazer uma imersão nos traçados propostos, o que é que o governo, traduzir as propostas do governo através desse edital, e depois vamos passar um pouco pelo desenvolvimento territorial nos traçados propostos e nos traçados alternativos, né, que esses alternativos são o que nós estamos apontando. E com a questão a ser resolvida e a ser pensada: como incluir o oeste da região metropolitana, como essa região pode se favorecer ou não, né, com a passagem dessa obra tão importante e estruturadora para Pernambuco. E, por fim, a gente vai mostrar as propostas alternativas, né, que foram apresentadas ou vêm sendo apresentadas pelo Fórum Socioambiental de Aldeia. Então, situando o território da APA, bom, a gente tem que falar de Mata Atlântica, porque a APA Aldeia Bibiribe, 100% do bioma que está nela inserido é a Mata Atlântica, né? Então, nós temos do lado esquerdo, né, o que consta na lei da Mata Atlântica, né, como o shape reconhecido pela academia do que foi um dia esse bioma, e do lado direito a realidade em 2018. Né? Não deve ser muito diferente, aliás, deve ser um pouquinho até pior em 2021. Mas o fato é que a gente vê, a partir dessas imagens, isso é fato, a gente vê que o bioma desapareceu. Né? A Mata Atlântica restou pequenas, mais no sul, sudeste, na realidade, tá? E no nordeste, praticamente, ela sumiu com alguma coisa ainda que pode ser percebida ali ao norte do Espírito Santo, sul da Bahia. Né? Mas no restante, a gente praticamente, esse é um bioma que próximo da extinção. Bom, então os parcos, fragmentos da floresta que restaram em Pernambuco, eles estão concentrados majoritariamente, né, em 31 mil hectares, que representa a área de proteção ambiental APA Aldeia Bibiribe. Não que seja 31 mil hectares de mata, né? Não, 31 mil hectares é a área da APA Aldeia Bibiribe. Então, trazendo aquela imagem, né, do que foi supostamente um dia a Mata Atlântica, a gente vê aqui em detalhe o pequeno, né, fragmento, o conjunto de fragmentos, na realidade, que é a APA Aldeia Bibiribe. Então, você consegue ver de Alagoas para Paraíba, o que praticamente se vê nessa imagem de satélite a uma certa altura, salvo engano, são 40 quilômetros, não sei bem, mas enfim,
uma altura razoável, né, para você ver isso na tela do computador. Isso é o que a gente enxerga. E dentro da APA de Bibiribe, desde agora, vamos se acostumar com esse bloco de mata aqui, né, que a gente vai ver ele detalhadamente, mas chama a atenção. Bom, em 1986, na época do governador Krause, que foi um governo de transição, né, um grupo de homens e mulheres, enfim, eles pensaram essa área, veja, na década de 80, né, e eles deduziram, eles entenderam que essa área é uma área muito importante do ponto de vista de mananciais, tanto dos superficiais, né, dos pequenos rios litorâneos que compõem esse território, mas fundamentalmente também por conta do aquífero, principalmente o Beberibe, pega uma parte, salvo engano, pega uma parte do Barreiros, mas fundamentalmente o Beberibe, né? E o espírito da lei, muito embora não tenha sido muito bem redigido e até hoje causa alguns problemas de interpretação, mas o espírito da lei é claro, tá? O espírito da lei é reduzir o adensamento populacional através de uma regulamentação, né? Então, aí está delimitado. Já em 2010, o governador Eduardo Campos, ele decreta finalmente a criação dessa unidade de conservação, a APA Aldeia Bibiribe, né? Está delimitado também o espaço. Aqui a gente vê um dedo, né? E um fragmento de mata que ficou fora. Depois eu vou até fazer essa observação, mas ficou fora porque a gestão municipal de um município chamado Abreu e Lima não concordou, né, que esse espaço fosse integrado na unidade de conservação. Então, restou isso que está delineado. Então, é um território duplamente protegido, né, são duas leis, uma lei e um decreto, fora o arcabouço legal, né, que cobre a Mata Atlântica, Código Florestal e tudo mais. Além disso, dentro dessa unidade de conservação, né, existe nela, está também, faz parte desse território, 5 unidades de conservação de proteção integral, né, o ESEC Caetés, o Parque Dois Irmãos e 3 RVS, né, estão distribuídas dessa forma. Bom, eu chamei atenção, né, detalhei esses fragmentos, porque muito embora eles estejam fora da APA de Bibiribe, né, a maioria deles, com exceção do 3, mas eles também são importantes e é uma pena que eles não tenham se integrado também. Mas, de qualquer forma, eles estão destacados porque o arco viário, conforme a gente vai ver mais na frente, é uma ameaça também para eles, né? Não só dentro do território da APA, mas também fora do território da APA, onde alguns fragmentos importantes são destacados. Por exemplo, esse fragmento 1, aqui nesse fragmento, né, quem conhece a PE 41, ele fica um pouco ao norte da PE 41, aqui é um conjunto de fragmentos que é muito estudado pela academia, tanto a federal quanto a rural, né? Existem, inclusive, espécies que são espécies endêmicas que estão, não sei nem como é que resistem, mas resistem desses fragmentos. Aqui temos outro grupo de fragmentos importante, também fora da APA já, né, naquele limite, né, mas esse fragmento eu destaquei porque aqui, inevitavelmente, se a proposta do governo prosseguisse, ele atravessaria, de alguma forma, esse conjunto de fragmentos. Bom, mas eu vou trazer a imagem 3, né, do bloco 3, vou dar destaque a ele. Vocês veem, aqui é uma imagem de 1989, né? Do lado aqui mais acima é a mata do Seiminique, né? É o campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, é um centro de instrução do Exército. Essa mata não existia até a década de 40, ela era constituída de engenhos de cana, praticamente ela era cana de açúcar. O governo Getúlio desapropriou para que o Exército, né, se exercitasse, enfim, fosse treinado para ir para a Segunda Guerra Mundial. A guerra, enfim, acabou, né, e o Exército manteve essa área até hoje, né, e aqui, né, e fez uma grande coisa, tá? Não fez nada do ponto de vista de uso desse território, a não ser alguns de seus equipamentos, né, para treinamento, mas são pequenos dentro do território. Então, aqui é um caso que eu considero, talvez no Brasil não haja algo similar, né? São quase 10 mil hectares de mata regenerada naturalmente. Então, para a gente, isso aqui é um santuário. Ao passo que abaixo, né, a mata da Pitanga, isso era um bloco só, mas, enfim, hoje tem um distrito aqui no meio, né, fragmentando
Mas aqui a gente vê que já em 89, essa mata notadamente perdeu um pedaço substancial de floresta. E isso, na realidade, foi o começo. Em 86, houve um assentamento do INCRA, porque parte dos engenhos que constituíam, o que antes estavam na mata do Siminique, foram desapropriados. E só em 80, na década de 80, é que começaram a resolver essas questões fundiárias dos pequenos engenhos. Então, eles foram migrados dessa região para essa região da Mata Atlântica, da Mata da Pitanga. E o que aconteceu? Em 2001, compara essas imagens, praticamente a Mata da Pitanga desaparece substancialmente. Eu fiz uma vetorização desse território e uma estimativa de 2 mil hectares foram perdidos de mata, né, por essa decisão ou por esse projeto estruturador do ponto de vista social, né, porque aquela questão fundiária precisava ser resolvida, mas, enfim, né, isso, de vez de o pessoal ser assentado numa região onde não tivesse mata, pelo menos, ou pouca mata, enfim, mas o que aconteceu foi isso. Essa imagem é interessante, porque aqui nós vemos notadamente, no infravermelho, né, o que era esse bloco de mata e o que era a mata do Exército, hoje chamada Mata do Siminique, né? A gente, quando vai para a década de 2000, a gente vê claramente, né, como é que se deu, né, o adensamento desse fragmento da Mata do Exército e a perda, né, de floresta do fragmento da Mata Atlântica. Bom, isso é muito importante chamar a atenção desse bloco, porque também tem uma relação direta com o arco viário. Então, os remanescentes, naturalmente, têm a função de proteger as áreas de nascente dos pequenos rios que compõem esse grupo de bacias litorâneos, que a gente conhece em Pernambuco como GL1, mas também, né, tem uma importância muito grande para o sistema de abastecimento público da região metropolitana do Recife Norte, através do sistema Botafogo. Então, isso é uma hidrografia, é uma imagem da hidrografia da APA Aldeia Bibiribe. Então, a gente vê que tem um conjunto, né, de possíveis nascentes, o apontamento de possíveis nascentes, são pontos sugeridos para se... Já tem diagnosticado cerca de 40, mas é um trabalho que precisa ser feito, entendo eu, que localmente, mas, em tese, há a possibilidade de se ter um número bem maior, mesmo de nascentes ainda, vamos dizer assim, ativas, né? Porque muitas das nascentes, e muitas delas nós conhecemos aqui, secaram. Bom, então, reduzidos em quantidade, dispersos na distribuição espacial, diminutos em dimensões, assim mesmo eles abrigam uma extraordinária biodiversidade, né, e também essa extensa rede de rios que precisa ser protegida. Então, só isso aí do plano de manejo de 2012, né, então, no plano de manejo está lá estabelecido 1.228, ou identificadas 1.228 espécies entre fauna e flora, das quais 157 endêmicas, né, 34 ameaçadas de extinção, e um problema, 52 dessas espécies são exóticas, que é mais problema do que solução no contexto do bioma da Mata Atlântica. Bem, o que é o sistema Botafogo? É importante a gente conhecer, porque tudo isso que eu estou apresentando para vocês, se vocês puderem fixar essas imagens, porque quando a gente vier com os traçados propostos do arco viário, vai ficar mais claro para vocês o que representa como consequência o impacto dessa obra viária. Então, esse é o sistema Botafogo. Vocês veem que aqui tem o rio Catucá, ele nasce na Mata do Siminique, ele é o rio principal, é o rio que alimenta o lago, né? E eu marquei esses 2 pontos em amarelo, porque essa imagem é de 2014, 2015, na realidade, né? Mas de 2014, 2015 para cá, esse lago nunca mais foi preenchido. Aqui eu tenho a imagem de 2005, né? Você vê aqui ele todo preenchido, né? E essa imagem aqui onde a gente não vê mais esse volume de água. Aqui também, já nessa imagem de 2014, nós vemos um parque, um complexo de produção térmica queimando óleo diesel e praticamente bebendo água no lago. Na imagem de 2005, isso não havia apenas uma subestação da Chesf aqui, portanto, um equipamento passivo e não ativo. O rio Catucá, a imagem dele, né, ele corre praticamente, a mata ciliar não existe, né, ele corre num deserto, né, num pasto. Né. Aqui é uma imagem da represa, essa foto é de 2015, e o lago nunca mais atingiu esse nível. Aqui é o vertedouro do lago, água nunca mais aconteceu aqui. Outros 2 rios importantes que nascem lá na Mata da Pitanga, né?
correm pelo que sobrou, que foram as matas ciliares, porque são as depressões, né, naturalmente. O que está no tabuleiro sumiu. Então, aqui, sumiu porque se lembram da história dos assentados, né? Mas pelo menos tem uma produção lá de agricultura familiar. E aqui tem o rio Tinga, os dois também são represados, e esses 3 rios, eles são os principais do ponto de vista de abastecimento superficial, eles são os principais do sistema Botafogo. O restante, o próprio sistema capta do aquífero. Aí está a imagem do Bonança, né, a barragem do rio Bonança, é tudo pequeno, né, tudo pequeno, é a captação a fio d'água. Desse ano não teve água, portanto não transbordou, toda a água foi aproveitada para o abastecimento humano. Aqui é o rio Tinga, e aqui é um exemplo do que é a mata ciliar, por exemplo, a mata ciliar do rio Bonança, né? Veja que coisa maravilhosa. Aqui é a aldeia. A aldeia. Aqui é um exemplo de uma nascente, de uma das nascentes, também no rio Bonança. Enfim, então, por tudo isso, pela importância estratégica da região, para a perpetuação da biodiversidade, né, da fauna, da flora, enfim, e em especial para a proteção dos nossos aquíferos, o governador Eduardo decretou, finalmente, a criação da área de proteção ambiental Apodi Bibiribe. E, a partir daí, eu vou só ilustrar pelo menos 3 dos principais objetivos a serem cumpridos ou a serem buscados, né, para esse território. Primeiro, promover o desenvolvimento sustentável. É importante colocar isso para a gente fazer um contraponto disso com a obra Arco Viário. Então, promover o desenvolvimento sustentável da área, respeitando a capacidade de suporte ambiental de seus ecossistemas. Proteger as espécies raras ameaçadas de extinção existentes nas 5 unidades de conservação e também nos remanescentes florestais, e proteger os mananciais hídricos superficiais e subterrâneos, assegurando a permeabilidade. Aí eu faço a primeira reflexão. Em que uma obra viária, nas proporções do Arco, né, promove ou atendem os objetivos dessa unidade de conservação? E aqui tem uma coisa que nos preocupa bastante, que é a permeabilidade do solo, né? Por conta do aquífero, naturalmente. Bom, no Brasil, eu fiz um trabalho, eu fiz uma dissertação de mestrado no IFPE, né, conforme foi anunciado, e eu fiz um estudo da implementação de corredores ecológicos, projetos, efetivamente, de corredores ecológicos, interligando fragmentos desse território. Mas, enfim, então, nesse estudo, a gente identifica pelo menos 3 iniciativas a nível de Brasil, e quando a gente fala a nível de Brasil, esse estudo foi até 2018, tá? Quando a gente fala a nível Brasil hoje, 2021, a gente tem que sempre, talvez, falar, era assim, porque não se sabe mais como é que é hoje, né? Então, primeiro, as 3 iniciativas: o monitoramento do bioma, as políticas públicas de criação de unidades de conservação e a implementação de corredores ecológicos. Isso são 3 iniciativas que são ensaiadas, ou enfim, foram implementadas algumas delas, inclusive com resultado, outras nem tanto. Então, a primeira, do ponto de vista do monitoramento do bioma, uma associação da Fundação SOS Mata Atlântica com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, tomando como referência 2018, eles produzem ainda hoje, quero crer eu, um diagnóstico do que está acontecendo através de geoprocessamento, do que está acontecendo com esse território do ponto de vista da evolução do desmatamento. Então, esse é um trabalho publicado através do Atlas dos Remanescentes Florestais na Mata Atlântica, acredito que muitos de vocês conhecem, né? E ele cobre os 17 estados onde a mata está inserida. E aqui é só um exemplo, né? Isso aqui é um dado lá da minha dissertação, portanto, é lá de 2016, mas a gente mostra que a gente vê, né, que a partir de 2010, 2011, vinha tendo uma pequena queda na taxa de desmatamento, depois foi aumentando, e na última avaliação que eu fiz já estava bem mais alta, já com níveis das décadas anteriores. Agora, qual é o problema que nós identificamos nesse Atlas? Nós identificamos 2 fatores limitadores e, portanto, geradores de imprecisão. O primeiro é a escala com que se trabalhava até então. Não sei se hoje o recurso melhorou, mas até então a escala com que trabalhavam, ele só permitia o registro de desmatamento acima de 3 hectares. Olha, 3 hectares para a gente é uma imensidão, né? Então, se você não registra uma perda de 1 hectare, por exemplo,
para a gente é muita coisa, né? Representa muito. Então, e no caso de Pernambuco, ou melhor, do Centro de Endemismo de Pernambuco, esse critério representa um problema limitador e compromete, na nossa compreensão, a precisão dos dados relativos a essa região. Então, por exemplo, veja esse caso objetivo e concreto, né? Aqui nós temos, por exemplo, nós temos essa área, né, que é uma área relativa de uma mata bem restaurada, aqui corre um rio, né? O que é que aconteceu? O cidadão resolveu explorar a areia, né, que a gente chama de areia lavada, né? Ele joga a areia dentro do rio, faz a lavagem da areia e depois comercializa. Então, veja o que é que ele fez. Isso é um morro, hein? É mais fácil descer com a areia para o rio. Então, isso tem uma escala de 1,2 hectares. Consequentemente, não sai no Atlas esse desmatamento. E são desmatamentos desse tamanho que acontecem, ou dessa extensão que acontece aqui na área. O segundo ponto é a nebulosidade na região. Em anos sucessivos, a análise imagética desses estados demonstra-se muito comprometida em função da presença de nuvens na região, conforme é apontado nos próprios relatórios. Por exemplo, nos anos 2013, 2014, 2016, a gente vê que destacado em vermelho não sequer foi avaliado, porque não houve condição por conta de nuvens. Tá? E uma grande parte, ou a maioria do território, foi parcialmente avaliado. Então, isso tudo são fatores que produzem imprecisão, né? Consequentemente, a gente pode, inclusive, essa tese é corroborada, né? Porque em 2018, o governo de Pernambuco contratou, a partir da iniciativa, inclusive, da APA, né, do Conselho, contratou uma empresa, a empresa Bioflora, consorciada com a LERF, com a Exalc e da USP, né? Eles fizeram um estudo, na verdade, produziram um diagnóstico para entender quais são as áreas prioritárias para se implementar corredores ecológicos na APA do Ibiribe. E como parte desse estudo, quando a gente compara com o Atlas, por exemplo, o Atlas publica que entre 2012 a 2015, né, foram desmatados em Pernambuco 323 hectares. O estudo do diagnóstico, só na APA do Ibiribe, identificou 700 hectares. Então, isso mostra claramente, né, a imprecisão aqui nos 4 estados que compõem o CEP, o Centro de Endemismo de Pernambuco, né, a imprecisão desse Atlas. Não deixa de ser importante, a gente reconhece a importância, mas tem essa limitação. Aí depois vem a segunda, que é a política pública, as políticas públicas para a criação de unidades de conservação. E aí um olhar em Pernambuco, né? Como essa política se reflete em Pernambuco. Em 2018, nós tínhamos 80 unidades de conservação no estado, né? 40 de uso sustentável e 40 de proteção integral. Mas aqui eu faço uma ressalva, né? Vocês se lembram da Copa do Mundo, que o símbolo da nossa seleção, do nosso país, era o tatu-bola. Então, lá na Copa do Mundo, foi criada uma imensa unidade de conservação, que é a RVS Tatu-Bola, 110 mil hectares. Ora, isso é algo fantástico para uma RVS. Acontece que depois, né, houve uma pressão muito grande para desfazer essa RVS e transformá-la numa APA. Isso não foi concluído ainda, mas é algo que está em processo. Então, se isso acontecer, esse quadro, e deverá acontecer, pelo menos como a RVS não vai continuar, pelo menos é a minha compreensão, tá? Aí muda substancialmente, porque nas unidades de conservação, de proteção integral, eu saio de 31 para 30, mas eu saio lá dos 89% de RVS e eu caio para 51%, né? E com a perda substancial de área, né? Eu saio de 142 para 32 mil hectares de proteção integral, né? E veja um detalhe, quando a gente olha a presença de APAs, esse número é quase 99% das unidades de conservação do estado de Pernambuco, quando eu considero não a quantidade, mas a área. Bom, isso é um resumo, tá? Mas também tem as federais, quando a gente soma unidade estadual e federal, não muda muito a figura, você vê que as APAs ocupam 99% no caso das federais, que não distingue muito do que acontece no nível estadual, né? E então essa situação, a unidade de conservação de uso sustentável, a APA, é quem predomina, mas predomina de forma quase que total, né? no estado, do ponto de vista de território, de ocupação de território. Bom, na escala de categorização de 1 a 6, né,
quanto aos usos restritivos nas unidades, a APA destaca-se como classe 6, ou seja, a menos restritiva, com um leque amplo de usos e atividades previstos, tais como agropecuária, atividades industriais, núcleos populacionais, rurais e urbanos. Quando a gente desce o olhar sobre a APA da APA de Bibiribe, tudo isso está lá, e um pouquinho mais. Então, uma efetiva proteção de um território com um grau de permissividade como previsto em uma área de proteção ambiental é bastante dificultada. Pelo quadro exposto, conclui-se que o prognóstico para a preservação em Pernambuco é pouco alvissareiro, e eu quero crer que não deve mudar muito na maior parte dos estados da federação. Bem, soma-se ainda outra questão fundamental, né, de uma unidade de conservação para que ela seja efetivamente operacional e para que ela seja efetivamente efetiva, né, que é a instrumentalização, ou seja, um conselho gestor e um plano de manejo. Então, quando a gente olha a situação em Pernambuco, lá em 2018, porque depois de lá para cá não são mais 80, foram criadas, me parece, mais 6 unidades de conservação. Esse dado está de 2018, mas não, substancialmente não muda, muito não, tá? Então, das 102 unidades de conservação, apenas 6 têm conselho gestor no plano estadual e 6 no plano federal, totalizando 12 de 102, ou seja, 10% praticamente é que tem conselho gestor. E a figura é a mesma no plano de manejo. O governo do estado de Pernambuco, esse ano, né, já contratou, através de uma licitação, uma OS para desenvolver simultaneamente 40 planos de manejos. Né? É um projeto audacioso e enfim, né, vamos torcer para que se consiga evoluir isso. Nos deixa uma preocupação. Plano de manejo sem conselho gestor é bonito nas estantes, né, efetivamente. Bom, então essa é uma região que sofre também uma pressão imobiliária da periferia, tanto do leste, quanto do sul, quanto do norte. Não recebe ainda do oeste, mas o arco viário se propõe a passar aqui, nessa região daqui. Então, a pressão imobiliária vai ser produzida no centro da unidade de conservação. Ela deixa de ser só apenas periférica, como ela existe hoje, e ela passa a ser brotada, ou nascer no centro da unidade de conservação. Bom, e por fim, a estratégia de implementação de corretores no Brasil, eu vou passar rápido, né? Isso foi algo pensado, mas no final das contas produziu um pouco resultado, produziu algum resultado, mas pouco resultado. Eu não vou me ater a essa discussão, eu vou apenas chegar de que aqui, né, aqui tem o projeto do corredor central, ou seja, o corredor central da Mata Atlântica, que fica ali do norte do Espírito Santo e sul da Bahia, né, ele guarda uma similaridade muito grande com a APA, Aldeia Bibiribe. Ele integra importantes fragmentos do bioma, com várias unidades de conservação, de diferentes categorizações, distanciadas entre si, circundadas por um conjunto diversificado de sistemas antrópicos, complexos industriais, agropecuária, enfim, isso é a mesma definição da nossa unidade de conservação. Mas o governo de Pernambuco contratou aquela empresa, a Bioflora, para desenvolver um diagnóstico de implantação de corredores ecológicos, e o resultado está aqui. Essa área em verde claro é a área que o estudo, o diagnóstico, indicou para que seja reflorestado para interligar aquelas unidades de conservação de proteção integral que estão na periferia da APA de Bibiribe. Eu destaquei esse com número 1, esse território, porque aqui está previsto, e veja, que os corredores ecológicos na APA de Bibiribe é um decreto, né? Ou seja, tem força de lei. E aqui, onde está previsto a interligação dessa RVS São José com os fragmentos da Mata da Pitanga, né, nesse espaço também passa o arco viário metropolitano. Ou seja, o arco viário atropela os corredores antes dos corredores nascer. Né? Isso é outra coisa que não faz muito sentido, mas enfim. Bom, então vamos agora entrar nos projetos do governo implantados no território da APA de Bibiribe, ou seja, uma avaliação da ação do governo agora. A gente não vai mais discutir o pensar do governo, mas a ação. Então, primeiro, a implementação de um complexo termoelétrico numa área que antes era cana-de-açúcar. Né? Você vê essa imagem, isso aqui tudo era cana-de-açúcar, então uma parte do canavial já existe um projeto de expansão aqui da quarta, aqui são 3. Né?
os caminhões vinham de Suape, passavam pela estrada de Aldeia, passavam pelo distrito, é uma verdadeira, ou seja, a termoelétrica, ela sai do espaço dela e ela vai para a cidade. Nós conseguimos retirá-la da estrada de Aldeia, da rodovia, né, e através de um TAC ela passou a procurar outros caminhos para chegar lá no meio da APA. Os gasodutos, né, o caminho tem que ser esse? Essa é uma pergunta, né, porque o gasoduto, na realidade, é uma estrada sem asfalto. Teve a RIMA, houve audiência pública, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém soube se aconteceu, né? E a tão propalada compensação ambiental aconteceu, se houve, onde houve, reconstituiu-se algum bioma, né? Essa é a imagem do gasoduto que corta a APA de Bibiribe. E aí tem uma pressão imobiliária gigantesca, né? São os vários condomínios que se instalam e agora com a pandemia isso virou um caso sério, né? Todo dia a gente vê anúncio de um novo condomínio, né? Mas aqui tem um detalhe, da mesma forma que eu mostrei uma migração da cana para um núcleo industrial, aqui a gente vê uma migração da cana para condomínios, né? E aí você vê um condomínio construído onde era cana antes, e já com detalhe, eles agora é o primeiro condomínio construído asfaltado, entregue com ruas asfaltadas. Não é uma tradição em Aldeia de os condomínios serem asfaltados, no máximo pavimentados com paralelepípedo, no máximo. Bom, mas também há invasões, tanto populares quanto de classe média, né? Aqui é um exemplo de uma imagem de 2013, e já em 2017 estava assim, né? Agora está totalmente tomado, isso é um loteamento com características de loteamento irregular. Do ponto de vista legal, é irregular, porque a lei de proteção dos mananciais não permite que se construa tão próximo dos talvex. Bom, outras granjas, piscicultura, né? Eles procuram sempre os pequenos rios onde eles vão depositar seus dejetos, não tem nenhuma fiscalização, nenhum controle. As granjas do mesmo jeito, da mesma forma, estão sempre beirando os morros, beirando a borda do tabuleiro, porque lá embaixo também tem o rio onde eles captam água, não sei se, talvez não coloquem os dejetos lá, mas pelo menos captam água. Aí tem a pecuária. Então, isso é a realidade, né? O diagnóstico do território. E agora vamos para, efetivamente, o arco viário metropolitano, essa, entre aspas, armação. Bom, antes de a gente chegar em 2021, eu vou fazer um breve histórico das tentativas do governo. Em 2012, foi contratada a Odebrecht, ou foi contratado, ou não foi contratado, não se sabe, mas a Odebrecht, ela patrocinou o primeiro estudo de impacto ambiental, e nesse estudo ela estudou 3 alternativas locacionais. Uma, por fora, né, arrodeando a APA, né, que eles afirmam que foi a opção da área técnica, uma segunda que cortava a mata do Siminique e uma terceira que cortava a mata do Apitanga. Essa terceira é um projeto do governo do estado, foi desenvolvido em 2009, inclusive tem plano básico de engenharia e plano executivo também. Tá? Mas a Odebrecht disse, não, a minha opção é essa. Né? Essa opção do governo tem um impacto muito grande nessa mata da Pitanga, essa outra não justifica porque é muito longa, é mais cara, e a de melhor atrativo financeiro é essa que corta a mata do Seminique. Né? E ele justificava pelo tráfego. No estudo de tráfego, ele disse que no primeiro ano só passaria 76 carros, e 30 anos depois passaria 202. E aí a primeira pergunta, para que um arco? Se o tráfego é isso, e a gente sabe que isso não é real, o tráfego é gigantesco. Bom, esse EIA-RIMA foi indeferido por uma ação, inclusive do Fórum Socioambiental de Aldeia. Em 2014, o projeto foi para o DENIT, e o DENIT já lançou o edital de plano básico, plano executivo e construção, e obra. Né? E utilizou o quê? Utilizou o traçado do governo. Nós impugnamos esse edital, o edital foi inicialmente adiado, posteriormente foi suspenso, e quem anunciou a suspensão foi o Tarcísio Gomes de Freitas, não sei se já ouviu falar do cidadão, mas foi exatamente ele. Né? E o edital foi impugnado, não prosseguiu, e se estabeleceu que o DENIT, e até pela rejeição da própria Agência Estadual do Meio Ambiente, o DENIT ia desenvolver alternativas locacionais, e o fez. Né? Fez vários estudos, os estudos estão todos eles, vocês veem aqui, né, por fora da APA de Bibiribe. Portanto, nós, sociedade civil, esperávamos que agora em 2021, naturalmente, se utilizasse um desses estudos que o DENIT fez, mas, para nossa surpresa, nada disso aconteceu. Eles lançaram um edital que consta da elaboração de um projeto básico de engenharia, um plano de desenvolvimento territorial, um estudo de pré-viabilidade técnica e econômica e estudos ambientais, ou seja, elaboração do projeto básico junto com EIA-RIMA. Né?
Então, esse é o primeiro vício na nossa compreensão. Agora, ele foi precedido, esse edital foi de outubro de 2020. Em fevereiro de 2020, o governador do estado, ele altera o decreto original da APA de Bibiribe, assinado pelo Eduardo Campos, e ele insere a compatibilização do território da APA a projetos estruturadores como o Arco Metropolitano. Então, na realidade, intencionalmente, o governo se preparou para lançar um edital que permitisse que o Arco cortava a APA de Bibiribe. E o que é que o edital estabelece? E edital é lei, edital é regra, né? Uma vez eles tendo definido seu termo de referência, ele tem que ser cumprido pelos concorrentes, pelos participantes. Então, vejam bem, isso é a definição do lote, vocês não vão entender por aí, é por isso que eu trouxe isso para o mapa. Então, o que é que ele diz? Ele diz que o arco tem que ser definido como começo aqui, nesses dois pontos, entre esses dois espaços, que é o limite de Itapsuma, onde a PE 41 se encontra com a 101, superposta. Agora, o que é o mais agravante? O mais agravante está aqui. Ele define que corta a estrada de aldeia, a PE 27, no território de Paudalho. Eu delimitei o território de Paudalho para vocês verem exatamente onde ele corta a PE 27. Então, o arco, ele tem que nascer aqui, tem que cortar a PE 27 nesse espaço e se encontrar com o trecho sul, que é outro edital, outra licitação, que segue a partir desse ponto aqui. Então, aí está o túnel estabelecido no edital para o arco viário ser pensado e ser proposto. O governo nega o que ele escreveu, com base em nada, né? mas nega. Mas tem mais um agravante até bom, porque ele diz que a bacia hidrográfica dos mananciais da barragem do Botafogo tem que ser preservada. Então, eu coloquei aqui o que é a bacia do Botafogo. E se ela tem que ser preservada, esse túnel é muito mais restrito, né? E por coincidência, como se houvesse coincidência, mas por coincidência, digamos assim, olha o que é que acontece. Oi, desculpa. Tem 10 minutos, viu? Eita, tá certo, vou voar. As empresas que propuseram, que participaram, aqui foi a melhor classificada, propôs essa solução com alternativa, e a segundo lugar propôs essa solução com alternativa. Vamos começar por essa daqui. Tá? Essa foi a que ganhou, mas vamos começar. E tem um detalhe aqui que eu demarquei. Aqui tem uma unidade de proteção de uso integral que tem zona de amortecimento. Então, nunca poderia se propor uma estrada passando aqui. Bom, eu vou passar por isso. Isso é apenas como raciocinou a alternativa locacional, porque o governo disse que abriu espaço para a alternativa locacional. E realmente foi proposto. O cara chegou aqui, viu que tem condomínio, não dava para passar, ele propôs vir por aqui, onde tem uma fazenda, mas olha o estrago que ele faz na mata, nas nascentes do rio Utinga. Né? E a outra alternativa, que foi da empresa Vitoriosa, né, foi a mesma coisa. Ele propôs isso aqui com a alternativa que é essa daqui. Agora, aqui tem um detalhe. Aqui tem um distrito. Né, e eu sempre faço essa provocação. Se esse distrito, que é um distrito popular, se ele fosse um condomínio classe A, será que haveria essa proposta do arco passando nas janelas do condomínio? Bom, a própria Agência Estadual de Planejamento do Estado diz o seguinte, que o novo traçado proposto apresenta esmagiando o distrito de Xande Cruz, em paralelo a uma via principal de assentamento. Então, tal proposta de tangencial do distrito fere conceitos urbanísticos, né, que não indicam a implantação de uma via expressa deste porte tangenciando um assentamento humano, já consolidado. Né? Bom, eu não vou passar aí, eu só vou dizer o seguinte, que o edital prevê o estudo de traçado, a definição de um traçado para desenvolver todo o resto do estudo do projeto básico em 2 meses, mas o estudo de impacto ambiental só é concluído em 12 meses. Então, só em 12 meses seria apresentado à comunidade, através de audiência pública, para discutir algo já pronto e já pago, né? Já desembolsado, porque no 9º mês, 70% do pagamento já tem sido efetivado. Bom, o governo nega tudo isso, diz que escolheu alternativas, não escolheu alternativas antigas, mas a gente demonstra que sim, que escolheu, e tem toda uma história aí que não... Né, isso aí, a empresa que ganhou é o tal da engenharia criativa, e agora vamos para o desenvolvimento territorial dos traçados propostos. Então, vejam bem, uma rodovia ela tem uma área direta de influência, né, ela tem uma área indireta de influência e uma área indireta. Então, aqui está descrito a rodovia com sua área de influência indireta, que praticamente é a área que é afetada durante a construção, e temos também a área de influência indireta
que é onde está contratado um serviço de desenvolvimento de um plano de desenvolvimento, ou seja, a empresa territorial. A empresa tem que pensar o que é que ela vai propor para o desenvolvimento territorial em indústria e em serviços para ser implementado nessa área. Aí vamos pensar o que é que pode se propor nesse trecho, e nesse trecho, e nesse trecho. Mas esse é um produto do edital. Bom, as propostas alternativas que nós propusemos, tá? Essa aqui da empresa Vitoriosa. Nós propusemos duas alternativas. Uma é uma rodovia que passa em paralelo com a PE 41. A gente mantém essa estrada estadual, porque ela tem um objetivo a ser cumprido, e o arco é uma via expressa. Então, o arco correria em paralelo com ela, retificada, e se encontraria aqui com o trecho sul. E a outra seria um arco, efetivamente, porque, veja, o governo não propõe um arco, propõe uma reta, né? Nós estamos propondo um arco e um arco verdadeiro. Só que esse arco ele tem o seguinte objetivo também, não só facilitar o transporte da produção do polo industrial, cuja âncora é a Fiat, o polo industrial Goiânia, mas também se aproximar de um conjunto de municípios que estão completamente à margem do desenvolvimento econômico do Estado, né? Então, o que é que compõe, o que é que diferencia isso? Então, essa proposta verde, que é o Oeste Metropolitano, ela é 20 quilômetros a mais do que a proposta do governo. E a proposta retificada em amarela é 16 quilômetros a mais. Então, nós estamos falando em 16 ou 20 quilômetros a mais. A uma velocidade de 110 quilômetros, que é a velocidade estabelecida no edital, é uma via expressa, a gente está falando de 9 minutos, 10 minutos a mais. Quando você vai trafegando na 101, você gasta para atravessar e chegar no mesmo ponto lá umas 2 horas, pelo menos, 1h30, 2 horas. E esse comparativo é interessante, que é quanto eu ando a mais, né? Eu saindo daqui da Fiat, pegando esse arco, eu vou andar mais apenas 4 quilômetros do que se eu fosse aqui pela proposta que está posta pelo governo do estado de Pernambuco, né? E se eu for por Araçoiaba retificado, eu vou andar 14 quilômetros a mais. Então, essas são as duas propostas que nós apresentamos, temos defendido, e do ponto de vista de proposta é isso. Eu poderia encerrar aqui, mas só situando vocês, houve duas decisões, tanto do Tribunal de Contas, né, que através de medida cautelar, determina aos gestores da DDPE a não assinatura do contrato decorrente do procedimento licitatório até o julgamento do mérito da auditoria especial. Então, está aberta a auditoria especial. Já houve uma segunda rodada na primeira Câmara e foi referendada essa decisão, que essa decisão foi em caráter monocrático, mas agora já existe uma decisão reafirmando na primeira Câmara. E, da mesma forma, o Ministério Público de Pernambuco também recomendou que não se assinasse o contrato até se conceder uma licença ambiental e uma eventual aprovação do EIA-RIMA. Então, nós poderíamos parar aqui, mas tem mais. Aí estava fora do script, mas entrou ontem no script. Tem um projeto gigantesco da instalação... 4 minutos, viu? Tá certo. 4 então, minutos, viu, Everton? Ok. Então, tem esse projeto aí, que é o projeto da Escola de Sargentos do Exército, que aqui está sendo disputada por 3 estados, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul, e se acontecer aqui, vai se chamar Vila Militar Aldeia dos Camarais. Agora, o que é que isso tem a ver com isso tudo que eu mostrei aos senhores até agora? Então, veja, não é só o arco, né? Em aldeia não se constrói edifícios. Essa escola, ela prevê a construção de 24 edifícios de 6 andares, né? O total são 570 e tantos apartamentos. Agora, qual foi a área que eles escolheram? A Mata do Seiminique. Esse santuário que há 70 anos se manteve intacto e houve uma restauração fenomenal, maravilhosa da Mata Atlântica. Eles escolheram exatamente esse território para implementar esse projeto importantíssimo para Pernambuco ou para qualquer estado que venha absorvê-lo, né? É um projeto gigantesco, mas só de área construída ele prevê 1.235.000 metros quadrados, só de área construída, né? Todos esses blocos têm que ter acesso, né? Consequentemente vai ter que ter estradas aqui interligando eles, e esse é a mais recente ameaça
algo completamente inconcebível, né, mas que está sendo proposto para a área de proteção ambiental APA Aldeia Bibiribe. Então, com isso, eu me despeço e pela primeira vez eu cumpri um tempo. Então, eu agradeço a todos pelo interesse na causa em defesa do que restou da Mata Atlântica em Pernambuco.